Bom dia, queridos alunos. Sejam bem-vindos. Espero que todos estejam bem de saúde. Vamos realizar, através desta aula, uma revisão dos assuntos já trabalhados. Ok? Sequências numéricas e regularidades. Uma sequência de números ou uma sequência numérica é uma lista de números escritos numa determinada ordem. Cada ordem dessa lista recebe a designação de termo da sequência. Dois elementos seguidos designam-se por termos consecutivos. Todas as sequências têm uma determinada regularidade, ou seja, padrão, né? Só assim é que conseguimos determinar os termos seguintes de uma dada sequência. Então, reparem que na primeira figura aí que temos 3 L's, temos construção 1, construção 2, construção 3. Na construção 1, nós temos quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Na construção 2, quantos quadradinhos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, repare, 5, 7. Na construção 3, teremos que ter quantos? Então, repare que está de 2 em 2, teremos que ter 9. Vamos lá ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9. Então, na construção 4, quanto teria que ter? 9 mais 2, 11, né? Então, 11 quadradinhos. Próxima sequência, 11 quadradinhos. Na construção 5, mais 2, 13 quadradinhos. Na construção 6, mais 2, 15 quadradinhos. E por aí vai. Depois nós temos aí a segunda figura, né? Que em verde e rosa. Figura da mangueira, quadradinhos da mangueira, não é isso? Verde e rosa. Então, reparem que na primeira figura nós temos um quadradinho verde. Na segunda figura, nós temos um quadradinho, 2 quadradinhos verdes. Na terceira figura, 3 quadradinhos verdes. Na quarta figura, 4 quadradinhos verdes. Então, na quinta figura, teríamos que ter quanto? 5 quadradinhos verdes. Não é isso? Então, nessa disposição. Então, você repara o seguinte. E com relação ao rosa, nós temos 2 quadradinhos na segunda figura, não temos nenhum na primeira, 2 quadradinhos na segunda, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 quadradinhos na terceira figura, e na quinta figura nós teríamos que ter quantos quadradinhos? Teríamos que ter 20 quadradinhos rosa, tá? E quantidade de quadradinhos, você também tem um padrão, tem uma regularidade. Reparem que na primeira não temos nada. Na segunda nós temos 2. Quer dizer, total de quadradinhos. Na primeira, 1. Na segunda, 4. Na terceira, 9. Né? Na quarta, 16. Né? Na quinta, teremos que ter quantos? 25. Por quê? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Aí determinam a quantidade de quadradinhos. E na quinta, nós teríamos que ter 5 vezes 5, 25. 25 no total. Mas se nós retirássemos 5 quadradinhos verdes, nós teríamos 20 quadradinhos rosa. Então, tudo isso tem um segredo, tipo um segredozinho, não é isso? Um padrão, obedece a um padrão, ok? Principais características do sistema de numeração. O sistema de numeração decimal é de base 10, ou seja, utiliza 10 algarismos ou 10 símbolos diferentes para representar todos os números.
formado pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É um sistema posicional, ou seja, a posição do algarismo no número modifica o seu valor. É o sistema de numeração que nós usamos, ok? Depois nós temos aí o quadro valor de lugar, né? Onde está dividido em classes. E essas classes subdivididas em ordens, tá? Então nós temos a primeira ordem, né? Classe das unidades simples. Primeira ordem, unidades. Segunda ordem, dezenas. Terceira ordem, centenas. Depois, classe dos milhares. Quarta ordem, unidades de milhar. Quinta ordem, dezenas de milhar. Sexta ordem, centenas de milhar. Depois temos a classe dos milhões. Sétima ordem, unidade de milhão. Oitava ordem, dezenas de milhão. Nona ordem, centenas de milhão. Depois, a classe dos bilhões. Décima ordem, unidade de bilhão. 11ª ordem, dezenas de bilhão. 12ª ordem, centenas de bilhão. Então, aí nós temos posicionados as classes, as ordens, né? E a designação dessas ordens, ok? Base, valor posicional e função do zero no sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal é de base 10. É composto por 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É um sistema posicional, mudando de valor de acordo com a posição que ele ocupa em um determinado número. Utiliza o número 0 para identificar que naquele local não há referência de nenhum valor. Então temos aí abaixo, no primeiro quadro à esquerda, o número 567. Possui, o número 7 representa 7 unidades, o número 6 representa 60 unidades, que é igual a 6 dezenas, e o número 5, 500 unidades, que é igual a 5 centenas. A seguir vem o número 243, 2043. 2043. O número 3 representa 3 unidades, o número 4, 40 unidades, que é igual a 4 dezenas, o número 0, 0 unidades, que é ausência de centena, que é igual a ausência de centena. E o número 2, 2.000 unidades, que é igual a 2 unidades de milhar. Então, no quadro central, nós temos 33, que é igual a 3 vezes 10 mais 3. 3 dezenas, 30, mais 3 unidades, 33. Abaixo temos o número 221, que é 2 vezes 100, 200, mais 2 vezes 10, 20, mais 1, 221, ou seja, 2 centenas, 2 dezenas e 1 unidade. Depois nós temos o número aí, 46,9 mil. Isso aí representa o quê? O número 46.900, né? Ele possui 4.690 dezenas, 469 centenas e 46.900 unidades, ok? Situações, problemas com números naturais envolvendo adição e subtração. Então, na matemática, nós temos problemas envolvendo adição, não é isso? Problemas envolvendo também subtração. Vamos contextualizar
contextualizando as situações problemas envolvendo adição e subtração. Vejam nos exemplos a seguir. Exemplos. Número 1. Numa adição em que uma das parcelas é igual a 870 e a soma igual a 1.240, a outra parcela é igual a... Então temos a primeira parcela 870, mais a segunda parcela que nós não sabemos é igual a 1.240. Então, para nós descobrirmos essa parcela, que a gente não sabe qual é, nós temos que fazer o seguinte: 1.240 menos 870, que é igual a 370. Se nós somarmos 870 mais 370, nós vamos obter 1.240. Logo, a outra parcela será de 370. 2. Se Suzana tivesse R$23 a mais do que tem, poderia comprar um par de sapatos que custa R$52 e uma calça que custa R$72. Qual é a quantidade que Suzana tem? Né? Então, para a gente descobrir qual é a quantidade que Suzana tem, a gente tem que somar o valor dos sapatos mais o valor da calça. Né? 52 mais 72, que é igual a 124. Quanto falta para Suzana conseguir obter R$124? Então, se ela tem 23 a menos, né? Então eu tenho que fazer o seguinte: subtrair 124 menos 23, que é igual a 101. Então, Suzana tem apenas R$101. Se ela tivesse mais R$23, seria 101 mais 23, chegaria a R$124. Aí ela poderia comprar o sapato e os sapatos, né? E a calça. Ok? Propriedades da adição. Então, propriedades da adição. A adição possui 4 propriedades: comutativa, associativa, elemento neutro e fechamento. Tá? Então, vamos lá. Primeira propriedade, comutativa. Exemplo, 51 mais 32 é igual a 32 mais 51. Nós só invertemos as ordens, trocamos de posição, né? E nós obtivemos quem? O mesmo resultado. 51 mais 32 é a mesma coisa que 32 mais 51. Vai dar o mesmo resultado. Daria quanto? 83, né? 83, que seria igual a 83. Segunda propriedade, associativa. Então temos o exemplo aí: 5 mais, entre parênteses, 7 mais 3 é igual a, entre parênteses, 5 mais 7 mais 3. Vamos primeiro resolver o que tem nos parênteses, essa expressãozinha aí, né? Então, ó, no primeiro membro, 7 mais 3, 10. Mais 5, 15. No segundo membro, né? Segundo membro, lado direito. 5 mais 7, 12. Mais 3, 15. 15 igual a 15. Então, não se altera. Então, essa propriedade aí está correta. Propriedade da adição associativa. Depois, a terceira propriedade do elemento neutro. Exemplo, o número aí, 614 mais 0. A mesma coisa que 0 mais 614. Por quê? Todo número que nós somarmos com 0, adicionarmos a 0, o resultado será o próprio número. O 0 é o elemento neutro da adição. Tá? Isso é fundamental saber. E a quarta propriedade é o fechamento. 701 mais 259 vai dar 960. Então, a soma de 2 ou mais números naturais. A soma de 2 ou mais números naturais. Ó, 701 mais 259. Vamos obter o total, um número natural. Obtemos o quê? 960. É um número natural. Somando 2 ou mais números naturais, vamos obter um outro número natural como resultado. Ok? Cálculo mental. Então, temos aí 22 mais 17. 22 mais 17. Observe como algumas crianças solucionaram o problema utilizando o cálculo mental. Veja se foi parecido com o seu.
Então a Júlia, ela fez 20 mais 2, né? 20 mais 2 é 22, decompôs, né? E 10 mais 7, 10 mais 7 é 17. Depois ela somou 20 com 10, 30. 2 com 7, 9. Aí somando o total, 30 mais 9 igual a 39. Então ela decompôs dessa forma. Tomás decompôs de outra forma, né? Ele botou primeiro 20 mais 10. Depois colocou 2 mais 7. Depois somou 30 mais 9, que deu o quê? 39. Todos esses procedimentos servem para resolver a situação problema. Qual procedimento você achou mais rápido e fácil? Tá? São semelhantes, mas cada um tem as suas estratégias para resolver. Necessariamente não precisam ser essas duas formas, pode ter outra também. Você pode verificar outra também de fazer. Mas aí fica a critério de cada um, né? Se quiser também, não precisa decompor, já faz de cabeça. Olha ali, verifica, 22 mais 17, 2 e 7, 9. 2 e 1, 3, 39. Nesse caso aqui foi bem simples. Então não precisa ter todo esse trabalho aqui que foi verificado. Mas isso aí depende de cada pessoa, tá? Essa forma de cálculo mental é para ver se consegue fazer com que os cálculos fiquem mais rápidos. Valores que se encaixam, que ficam mais rápidos, para ganhar tempo, tá? Então temos aí outro exemplo. Exemplo do... Ao lado tem uma cabeça, né, de uma pessoa, de um cidadão. Aí ele está aí pensando na adição, na subtração, na divisão, tá? Tudo mentalmente. Também ganhando tempo, sem precisar utilizar a calculadora ou fazer no papel, por escrito, para chegar ao resultado. Tá? Isso aí, com o tempo, com a experiência, facilita mais cada um de vocês. Identificando o ponto, a reta e o plano. Então, nesse quadro aí, em negrito, nós temos aí a identificação do ponto, da reta e do plano. O ponto não possui forma nem dimensão. Isto significa que o ponto é um objeto adimensional, sem dimensão. Um dos usos mais importantes do ponto refere-se à localização geográfica. Os pontos são os objetos que melhor representam as localizações, porque oferecem precisão. Então, repare que sempre você tem no mapa, o ponto localiza com melhor precisão onde você quer encontrar aquele local. Se no lugar de ponto usássemos um quadrado, em que lugar do quadrado estaria a localização precisamente? Se usássemos um quadrado, ficaria mais complicado, porque nós não teríamos incisivamente naquele local, o local que nós estivéssemos procurando. O quadrado traria as proximidades, não teria precisamente o local, não é isso? A reta é um conjunto de pontos alinhadas que não fazem curvas, e a reta vai até o infinito, certo? O plano é um conjunto de retas alinhadas e, portanto, também um conjunto de pontos. O objeto formado por esse alinhamento de retas é uma superfície plana que não faz curva e infinita para todas as direções. Exemplos: o piso de uma sala, a parede de um cômodo, o tampo de uma mesa, a quadra de esportes da sua escola, e por aí vai. São exemplos de planos, tá? Então existe uma infinidade de planos, ok? Associar pares ordenados de números naturais a pontos do plano cartesiano no primeiro quadrante. Então reparem aí no plano cartesiano, nesse quadro à direita. São formados por dois eixos perpendiculares entre si, que fazem 90 graus, tá? Então temos aí eixos das abscissas, o X, xzinho azul, escrito aí ao lado, eixo das abscissas em azul, e o eixo das ordenadas em vermelho, no Y, tá? Repare que eles são numerados, né? São numerados. A numeração para a direita são positivos e para
para cima também positivos. A numeração para a esquerda negativo e para baixo também negativos, esses valores. Então, isso daí é o plano cartesiano. Par ordenado, já é a figura da esquerda. Obedece uma certa ordem, tá? Então, quando você for escrever um par ordenado, primeiro você tem que colocar o x, depois o valor do y, conforme está aí representando. Então, o primeiro elemento, x, é o elemento da abscissa de x. E o segundo elemento é o eixo da ordenada. Eixo da abscissa horizontal, eixo da ordenada vertical. E esses dois números representam o par ordenado ou as coordenadas cartesianas. Ok? Depois nós temos aí, letra A, 6 e 4. Só que na hora que foram fazer colocar esse valor, 6 e 4, não está correto. É 5 e 4. Pelo gráfico, é 5 e 4. Reparem aí, no eixo X, que o ponto A, para baixo, ele vai para o número 5. Tá? Para o lado esquerdo, ele vai para o número 4. Então, é 5 e 4, não é 6 e 4, tá? Foi um erro aí de grafia aí, de revisão também. O primeiro número do par deve ser sempre localizado no eixo das abscissas. Então, o primeiro número é o 5. Eixo das abscissas, que vai direto ao eixo das abscissas. O segundo número deve ser localizado no eixo das ordenadas, que vai para o eixo das ordenadas. Então, o primeiro é o 5, o segundo é o 4. Ok? No encontro das perpendiculares dos eixos x e y. Então, o encontro das perpendiculares fazem 90 graus, com x e com y, tá? Por isso que eu coloco esse quadriculado aí para facilitar os nossos trabalhos. Aí, nesse ponto, a gente encontra o ponto procurado. Nesse local aí se encontra o ponto procurado, tá? Então, é sempre assim. Temos que sempre lembrar que vem primeiro o valor de x, depois o valor de y, tá? E esse número A aí não é 6 e 4, é 5 e 4, ok? Figuras geométricas simples e seus elementos. Então, nós temos triângulo, né? Triângulo. No caso, esse triângulo é isósceles, que possui um azulzinho lá em cima, no primeiro quadrinho. Triângulo isósceles tem 3 lados com as mesmas dimensões ou mesmas medidas, isósceles, tá? Depois temos isósceles não, desculpe, equilátero. Equilátero, com os 3 lados iguais, equilátero. Então, esse triângulo é equilátero, não é isósceles não. Isósceles seria com 2 lados de mesma medida, aí no caso não. São 3 lados de mesma medida, equilátero. Depois temos o quadrado, 4 lados de mesma medida, né? 4 lados de mesma medida, quadrado. Possui 4 ângulos retos também, né? Depois temos o retângulo. Retângulo, 2 lados com mesma medida, 2 a 2. Ou 2 lados paralelos também. E os ângulos também são de 90 graus. Então, representa em amarelinho aí o retângulo. Logo abaixo, temos também o losango, que é tipo um balão, não é isso? Losango com os 4 lados iguais também, mesmo de medidas, só que posicionado dessa forma assim, chama-se losango. Depois temos o círculo, que é tipo uma bolacha, é uma superfície cheia. A diferença do círculo para a circunferência é que a circunferência é tipo um aro, tipo um anel, né? Aí no caso não, aí é um círculo. Depois temos um trapézio isósceles, que tem 2 lados iguais, 2 lados de mesma medida, né? Trapézio isósceles. Para a direita, nós vamos
conhecer os elementos dessas figuras planas. Então, repare que o ponto de encontro entre dois lados representa o vértice, né? Então, vamos lá, vértice nas duas figuras. Vértices no triângulo com quadrado e do pentágono com hexágono. Os vértices são os pontos de encontro dos lados. Os lados é que formam o entorno da figura geométrica. O entorno da figura geométrica são os lados, não é isso? E os ângulos, esses aí internos, não é isso? São ângulos internos, representados aí, ó. Ponto de encontro entre dois lados, internamente, representa um ângulo. Externamente, o vértice, tá? Internamente é dentro, externamente fora. Escreveram aí quadrilátero, é porque está em espanhol, tá? Pode se chamar também de quadrilátero, realmente é um quadrilátero que tem 4 lados, ou um quadrado, tá? Tá, triângulo, também triângulo, mas é em espanhol, é triângulo. Depois temos aqui uma figura lilás, um pentágono, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5 lados, pentágono. Então, em volta, essas partes em volta determinam os lados, né? Essas retas em volta da figura, são os lados. O ângulo interno, ali representado, tem a setinha, né? No caso, são 6 ângulos internos. Uma diagonal, tracejado aí, uma diagonal, que vai de um vértice até outro vértice não consecutivo, tá? Temos o vértice, o ponto de encontro dos lados, não é isso? E o ângulo externo, que é fora da figura. Fora da figura, você ampliou o lado, não é isso? Tracejando, ampliando esse lado, tracejando. Com o outro lado, forma-se o ângulo externo. Então, temos lá também, na outra figura, mais rosinha, mais vermelha, né? Vermelhinho. Temos um hexágono, 6 lados, não é isso? Temos o lado, a diagonal, que vai de um vértice até o outro. O vértice, que é o ponto de encontro dos lados. Depois, o ângulo interno, que é a parte vermelhinha, né? E o ângulo externo, que é a parte cinza, tá? Com esse tracejadozinho e com a parte cinza, tipo um arquinho, forma o ângulo externo. E o interno é um arquinho dentro da parte vermelha, ok? Poliedros ou sólidos. Sólidos geométricos, tá? Poliedros ou sólidos geométricos. Poliedro, poli, quer dizer diversos, e edro, face, diversas faces, né? Então, alguns poliedros ou sólidos geométricos, eles são tridimensionais, né? Que são 3 dimensões: largura, altura e profundidade, ou largura, comprimento e altura, tanto faz, tá? Vamos lá. Esses poliedros, o número 1, no caso aí nós temos uma pirâmide de base quadrada. Reparem que todos os lados dela estão convergendo para um ponto só. E a base, a parte de baixo, é um quadrado. Então, a pirâmide de base quadrada. O paralelepípedo é o número 2. Paralelepípedo, ok? Depois, temos o número 3, um prisma de base quadrada. É um paralelepípedo em pé, né? Se deitasse ele, ficaria também um se deitássemos, ficaria um paralelepípedo. Como ele está na vertical, podemos chamar de prisma de base quadrada. E a mesma coisa é o número 2. Na horizontal,
paralelepípedo. Na vertical, prisma de base quadrada. Depois temos o cone, né? Base circular, né? Base circular. Também convergem, a altura converge para um único ponto, né? Número 5, temos um cilindro. As duas bases são circulares, tá? Como se fosse um prisma, só que é circular, então é um cilindro. Número 6, um prisma de base triangular, ou seja, um triângulo. A base e o topo são triangulares. Então formam um prisma de base triangular. Número 7 é a nossa esfera, né? Esfera, tipo uma bola, tá? Uma bola, esfera. Número 8, pirâmide de base hexagonal, né? A base é um hexágono, um polígono de 6 lados, ok? Então, todos os lados convergindo para um ponto único, então é uma pirâmide. E o número 9 é o nosso cubo, ok? Cubo. Anote os números das figuras e o nome para diferenciá-las. Então é isso. Os números foram esses e as figuras indicadas são essas. Planificação de poliedros e figuras planas que compõem sua superfície. Então reparem que na letra A nós temos uma pirâmide, né? A planificação não é essa amarela não, a planificação é vermelha, tá? A planificação da pirâmide é vermelha. E quais figuras aparecem nessa planificação? Figuras planas, triângulos, 4 triângulos, não é isso? Triângulos. Letra B, poliedro denominado cubo, né? Cubo, planificação do cubo é azul. Azul. E quais figuras determinam esse cubo, essa planificação? Quais figuras determinam essa planificação? Quadrados, não é isso? Formado por 6 quadradinhos azuis. Letra C. Letra C é um poliedro chamado de octaedro. Octa, 8. 8 faces. A planificação dele é amarela, não é isso? Essa amarela aí. Amarela. E as figuras planas são triângulos. Triângulos e também pode ser chamado de losango, depende de como você verifica. Uma parte triângulo, outra parte é o que? Losango, tá? Mas no caso aí são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos. Ok? Letra D. Poliedro decágono. Planificação é rosa. Rosa, figuras planas, losangos, né? Losangos e também pode considerar também triângulos, não é isso? Cortar o losango aí, no rosa, forma-se triângulos também, tá? E a letra E, poliedro dodecaedro, 12 faces, né? Planificação verde. Figuras planas, pentágonos. Então, figuras de 5 lados. No verdinho são os pentágonos, 5 lados. E a central também, a figura central e as figuras ao lado dessas figuras centrais também são pentágonos. Depois vamos ver a próxima figura da direita. Então temos a letra A aí, poliedro prisma, a planificação dele, não é isso? Possui 5 retângulos e 2 pentágonos, não é isso? Retângulos e pentágonos. Na letra B, nós temos a pirâmide de base quadrada, com figuras, um quadrado central, né? E 4 triângulos
4 triângulos em volta, formando 4 triângulos. Aí a pirâmide de base quadrada. Na letra C, nós temos um prisma de base quadrada. São 4 retângulos e 2 quadrados. Não é isso? Isso aí. Na letra D, pirâmide de base pentagonal, com figuras planas. Triângulos, 5 triângulos e uma central, né? Que é um pentágono. Essa figura aí, poliedro, na letra D, esse lilás aí é o azul. Ok? Encerrando a aula. Estamos finalizando a aula e temos alguns lembretes para todos os alunos. Para que possamos verificar o que foi aprendido e confirmar quem assistiu à aula, precisamos que acessem o link com atividades do Google Forms, conforme a seguir. Ou seja, esse link aí que eu coloquei em verde. Isso. Não se esqueçam de anotar nome completo e turma no aplicativo Google Forms. É um problema sério, porque nas minhas 4 primeiras aulas quase não identifiquei ninguém, porque todo mundo só colocou o e-mail. E os e-mails normalmente não estão nos nomes das pessoas, ou estão no nome dos pais, ou estão com apelidos. Aí não consigo identificar, que só tem o nome completo do aluno na ficha de chamada. Então eu preciso que vocês coloquem o número e, se puder, me enviem um e-mail. Já solicitei a todos os alunos com os nomes, identificando o e-mail, nome e turma, para eu saber quem é quem, porque é importante para nós avaliarmos os trabalhos e colocarmos as presenças de todos os alunos. Não se esqueçam, por favor. Usem máscaras, lavem sempre as mãos com álcool gel e evitem aglomerações. Protejam-se, estudem para um futuro melhor e até a próxima aula. Beijos.